Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Saulo, eu sou aluno de mestrado do professor Leonardo Pater, e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a influência do tamanho, né, nas propriedades dos nanomateriais. Então, aqui eu vou abordar um pouquinho sobre a influência do tamanho, né, nas razões de área superficial e volume, como que a forma, né, desses nanomateriais influencia nessas razões. Além disso, a gente vai abordar também sobre a influência do tamanho nas estruturas cristalinas de nanomateriais cristalinos. Vou falar também sobre um pouco da curvatura da superfície, como que ela influencia, por exemplo, a estrutura cristalina, em vacância, etc. A gente vai trabalhar também um pouquinho sobre os efeitos quânticos, né, na redução da dimensão de nanomateriais. Então, partindo para a razão da área superficial, né, por volume, e como que a forma influencia nessa razão, a gente sabe, né, que uma das principais características, né, apontadas nos artigos, né, que trabalham com nanomateriais é justamente como que essa área superficial e volume se alteram, né, quando a gente compara com os materiais macroscópicos, né, materiais tendidos ou hooks, como chamam, né. Então, basicamente, nos materiais macroscópicos, o volume ele domina essa razão. Então, ele está muito mais relacionado com as propriedades, né, dos materiais macroscópicos. Em contrapartida, né, nos nanomateriais, essa razão, né, ela inverte, porque a área superficial ela começa a dominar, ela se torna muito maior em relação ao volume da partícula, e por causa disso, a gente tem o surgimento de propriedades excepcionais, né, nesses materiais, como propriedades ópticas, eletrônicas, eletromagnéticas, propriedades catalíticas, propriedades de, por exemplo, você conseguir eliminar, por exemplo, um micro-organismo, etc. Então, aqui a gente sabe, então, que a superfície, né, da partícula, ela influencia muito as propriedades dela. E por ter, né, uma área superficial maior, né, em termos de proporção, a gente tem também uma alta instabilidade, né, dessas partículas. E essa instabilidade, né, a gente pode dizer que está relacionada, né, com a alta reatividade, consequentemente com a origem, né, dessas propriedades. Então, basicamente, né, se a gente for pensar, a gente viu que a área superficial e o volume, né, essa razão, ela é influenciada fortemente pelo tamanho. Mas a forma também influencia nessa razão. E aqui vamos começar a trabalhar isso com uma esfera, né? Se a gente olhar a esfera ela é basicamente a conformação, né, que a grande maioria dos trabalhos, né, que trabalham com nanomateriais encontram, né, como formato dessas partículas. Então ela predomina, né, em grande parte nos estudos. Então, para uma esfera, né, essa razão, esse fator da razão pode ser encontrado, né, dividindo a área sobre o volume. Então, a área da esfera é 4πr elevado ao quadrado, né, o volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. Se a gente fizer essa razão, a gente encontra nessa proporção a razão de 3 sobre r, né, que é o raio da esfera. Se a gente for para o cilindro, por exemplo, que ele pode ser representado, por exemplo, por nanobastões, nanofios, por exemplo, essa razão ela vai ser modificada. Então, a área do cilindro, né, é diferente, é 2πrh, né, onde h é a altura, o volume é πr ao quadrado vezes h, e a razão disso é 2 sobre r. Né? Então, é diferente do da esfera, que era 3 sobre r. Se a gente for para um cubo, essa razão também muda. Então, aqui, né, a gente tem que levar em consideração as arestas do cubo, e o tamanho dele aqui é dado como L, né, dessa aresta. Então, a área do cubo é 6L ao quadrado, o volume do cubo é L ao cubo, então a razão é 6 sobre L. Então, a gente vê que todas essas razões, né, entre as diferentes formas aí, são diferentes. Isso influencia nas propriedades das partículas. Né? Então, a forma ela está relacionada diretamente com a
uma propriedade de uma nanopartícula, um nanomaterial, né? Bem, nesse gráfico aqui da direita, a gente consegue ver como que se comporta, né, a diminuição do tamanho do material com a modificação, né, da área superficial por volume. Então aqui a gente tem a razão e aqui a gente tem a dimensão crítica, né, do nanomaterial. Então a gente percebe que para todos eles, à medida que a gente vai diminuindo, a gente tem um aumento, né? À medida que a gente vai diminuindo o tamanho da partícula, a gente tem um aumento dessa razão. Só que a partir de um momento, né, a partir de um determinado tamanho, esse aumento ele se dá de forma exponencial. Então, se a gente observar aqui a esfera, ela começa a ter esse aumento mais elevado, nessa velocidade mais elevada de aumento, né, dessa razão, em tamanhos menores, né? O cilindro em um tamanho intermediário e o cubo em tamanho maior que os demais. Então, o cubo ele começa a ter essa pronunciação, né, do efeito de aumento de área superficial, uma velocidade maior em tamanhos de partícula maiores. Ou seja, as propriedades dos três com certeza serão diferentes, né, se a gente for levar isso a uma aplicação aí desejar. Bem, agora, para a gente relacionar isso, né, a área superficial, uma partícula maior para uma partícula menor, a gente vai fazer aqui uma situação bem simples, um cálculo simples também. Então vamos supor que a gente tem uma esfera grande, no caso aqui eu determinei ela com tamanho de microns, né, de micrômetros. E a gente vai decompor essa esfera maior em várias outras esferas menores de tamanho muito menor. No caso, eu determinei como 5 nanômetros, né, o raio dessas esferinhas. E a gente tem que também colocar uma condição aqui de que o somatório do volume dessas esferinhas tem que ser igual ao volume dessa esfera maior, né? Então, basicamente, vamos começar os cálculos, né? Então, a gente tem que determinar, primeiramente, quantas partículas vão ser derivadas, né, dessa esfera maior. Então, vamos começar, né? Então, primeiro a gente tem que calcular o volume dessa esfera maior. Então, o raio dela é 5 micrômetros. Então, fazendo o cálculo do volume, né, a gente sabe que o volume é 4/3 de πr ao cubo. E transformando, né, esse raio para uma escala nanométrica, a gente encontra um volume de 5,23 vezes 10 a 11 nanômetros cúbicos. Bom, para uma esfera menor, né, para uma esfera de 5 nanômetros de raio, fazendo o mesmo cálculo, né, a gente tem um volume de 523 nanômetros ao cubo. Então, é muito menor, né, do que o dessa esfera na escala micron. Bem, então para calcular o número de partículas geradas, né, a gente determinou que o somatório, né, do volume dessas partículas pequenas é igual ao volume da esfera maior. Então, a gente pode fazer esse cálculo do número de partículas a partir de uma razão simples entre os volumes das duas esferinhas, né? Então, seria basicamente o número de partículas igual ao volume da esfera maior sobre o volume da esfera menor, né? Na escala nanométrica. Então, aqui fazendo 5,23 vezes 10 a 11 sobre 523, a gente encontra aproximadamente, né, 1 bilhão 10 a nona. Ou seja, a gente tem 1 bilhão de partículas derivadas dessa partícula maior aqui. É muita partícula, né? E como que isso influencia na área superficial? Então vamos ver. Então, para a gente ver essa influência da área superficial, a gente tem que descobrir, né, a área de superfície da partícula maior e da partícula menor, né, na escala nanométrica. Então, para a escala micrométrica, a área, né, para uma esfera é dada com πr ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo, a gente encontra aqui, para a esfera de raio de 5 micrômetros, a área superficial dela é 3,14 vezes 10 oitava nanômetros quadrados. Indo para a partícula menor, né, de 5 nanômetros, a área superficial vai ser igual a 314 nanômetros ao quadrado. Então, a gente vê que a área superficial é muito menor do que a área superficial da esfera maior, né? Só que aqui a gente tem que lembrar que é de uma esfera. Como que se dá, né, a contribuição de 1 bilhão de esferas nesse raio, né? Nessa área, né,
da partícula. Então, basta a gente pegar a área da partícula de 5 nanômetros, né, de uma partícula, e multiplicar pela quantidade de partículas formadas, né, que é 1 bilhão, 10 a 9. Então, multiplicando, a gente encontra um valor de 3,15 vezes 10 a 11 nanômetros quadrados. Ou seja, se a gente olhar aqui, né, o fator, né, de aumento, a gente tem um fator de aumento na escala de 1000 vezes. 1000 vezes na área. E o volume, né, total permanece o mesmo. Ou seja, a área superficial, a razão, ela aumenta em cerca de 1000 vezes. É um aumento muito expressivo, muito elevado. E é por conta disso que a gente tem propriedades tão diferentes, né, em materiais na escala nanométrica. Então aqui surgem propriedades ópticas, eletrônicas, eletromagnéticas, propriedades catalíticas totalmente diferentes do material na sua escala em bulk, né? Então é por isso que tem-se muitos estudos, né, nos nanomateriais, né? E consequentemente o desenvolvimento, né, da nanociência em si. Bem, então indo agora para a influência nas relações estruturais, né, na estrutura cristalina desses nanomateriais, e lembrando, né, que o raio, a diminuição do raio influencia diretamente, né, na relação da área superficial por volume. Então aqui a gente também pode transpor essa relação da razão para a estrutura cristalina do material. Então, quando a gente diminui o raio, a gente pode supor que a gente vai ter mais partículas ocupando a região de superfície dessas estruturas cristalinas. Então aqui eu escolhi, né, uma estrutura CFC, eu escolhi a dedo porque ela está presente, né, em uma boa parte assim, dos nanomateriais que a gente trabalha, por exemplo, nanopartículas de ouro, de prata, de níquel, de alumínio, de platina. É muito comum você ver essa estrutura quando você pega as imagens de microscopia eletrônica, né? Quando você vai lá e faz os cálculos, né, dos parâmetros de rede, etc. Enfim, e essa estrutura CFC, como a gente pode ver, ela apresenta todos os átomos, né, na sua primeira camada, na região de superfície, né, da estrutura cristalina. Então essa forma, né, ela tem 14 átomos. Todos eles estão na superfície da estrutura. Mas o que acontece se a gente quiser aumentar, né, o número de camadas ao longo dessa estrutura cristalina, né? Bem, pensando nesse aumento de camadas, né, a gente tem que lembrar que a gente não pode, né, adicionar uma quantidade qualquer de átomos, né? Tem que ser, tem condições que devem ser respeitadas, até para você não perder a estrutura cristalina do seu material, né? Então, essa relação, né, de número de camadas com quantidade de átomos na superfície e quantidade de átomos na estrutura interna, ela pode ser calculada por equações que pertencem àquele grupo, né, estrutural. Então, aqui na primeira equação, a gente tem o número, né, de átomos de superfície, né, que é igual a 12n ao quadrado mais 2, onde n é justamente o número de camadas que você vai adicionar na estrutura, né? E na segunda equação, a gente já calcula o número de átomos internos. Então, com isso, ao aumentar o número de camadas, você consegue saber quantos átomos tem na região interna daquela estrutura cristalina. Então, se a gente for pegar, por exemplo, nessa condição aqui da imagem da direita, né, do CFC, né, que é a primeira camada, a gente pode jogar aqui nas equações. Se a gente jogar na primeira, a gente vai achar 14 átomos, ou seja, os 14 vão estar na superfície. E aqui, se a gente jogar o valor, né, da camada 1, a gente vai encontrar zero, né, que não tem átomos internos, né, à estrutura. Mas, se nós começarmos a adicionar camadas, a gente vai ver exatamente esse comportamento, né, a seguir, que é representado por essa tabela. A resolução está meio ruim, mas dá para ver, eu acho. A gente tem 5 colunas, né? A primeira coluna é justamente o número de camadas. A segunda é o número de átomos na superfície. A terceira ele chama de
bulk átomos, né? Mas aqui é átomos internos, tá? Pra gente não confundir, né? Porque bulk a gente pensa em materiais macroscópicos, né? Mas aqui é átomos internos. E na quarta coluna a gente tem a razão, né, entre o número de átomos na superfície e o número de átomos internos. E na última coluna a gente tem a porcentagem de átomos na superfície. Então, se a gente for observar, na primeira camada, né, que é aquela camada inicial da estrutura CFC, a gente tem 14 átomos na superfície e 0 átomos internos, né, que era o que a gente calculou ali rapidamente. Né? A gente encontrou isso rapidamente. Se a gente for para a camada 2, a gente vai ter 50 átomos na superfície e 13 átomos internos, ou seja, começa a ter uma perda, né, de átomos na superfície, vamos dizer assim, se a gente for pensar em razão. Porque na primeira a gente tinha 100% de átomos superficiais e na segunda a gente tem 79,3%. Então, à medida que você vai aumentando o número de camadas, essa proporção de átomos, né, na região superficial ela vai diminuindo. Então, é por isso, né, que a gente tem como consentimento, né, na literatura de que os nanomateriais, né, são considerados como nano quando eles estão numa faixa de 1 nanômetro a 100 nanômetros, porque à medida que você vai aumentando o tamanho da partícula, você vai começando a ter propriedades aproximadas, né, das estruturas macroscópicas. Então, basicamente, você perde, né, a característica principal de um nanomaterial, né, que a gente considera. Mas, na natureza, né, quando a gente vai observar em síntese mesmo de nanopartículas metálicas, etc., normalmente, a estrutura mais estável, né, é uma estrutura esférica, porque ela, né, na natureza, né, ela é o elemento de maior simetria. Né? Se a gente for parar para pensar, tem simetria em todos os eixos. Então, basicamente, isso pode ser comprovado, né, se a gente for fazer um cálculo, por essa equação da energia livre de Gibbs aqui, né, onde A é relacionado à área superficial da estrutura, né, e aqui o gama I, é energia livre de Gibbs por unidade de área, né, ou seja, está relacionado à superfície dessa estrutura. E quando a gente pensa numa estrutura CFC, um arranjo cristalino, a gente tem aqueles sentidos de empacotamento, né? Não sei se vocês lembram. Então, o empacotamento, no índice de Miller 1,1, né, a gente tem um empacotamento maior, ou seja, uma estrutura mais estável. Ou seja, uma condição de energia livre de Gibbs é menor. Então, por exemplo, para partículas de platina, né, se a gente for observar, a energia, né, para uma superfície, né, onde o índice de Miller é 1,1, é menor que para uma superfície onde o índice de Miller é 1,00 e etc. Isso tudo se deve ao empacotamento, né, porque o empacotamento é maior aqui e vai crescendo aqui, né, e vai diminuindo, quer dizer, à medida que você vai avançando aqui nos índices de Miller. Então, se a gente for pensar em uma estrutura CFC mais estável, onde esses índices de Miller, né, 1, ou seja, mais empacotados e menos energéticos, mais estáveis, predominam, a gente pode relacionar com o cubo octaedro. Então, o cubo octaedro ele é a menor estrutura cristalina dentro do CFC. Então, a gente consegue ter uma energia menor ali, né? Ter um empacotamento maior da estrutura cristalina de nanomateriais. E, consequentemente, a gente consegue também fazer aqueles cálculos, né, à medida que a gente vai aumentando as camadas, sem perder a cristalinidade, né, sem perder aquela estrutura característica, né, do material. Então, aqui a gente tem as duas relações, né, a primeira da área superficial e a segunda da área superficial, não, do número de partículas na superfície, e a segunda do número de partículas, né, no interior da estrutura cristalina. E aqui, se vocês puderem ver, né, são relações mais complexas, né? Envolvem a quantidade de camada ao cubo, etc. Bom, indo para aquela tabelinha, né, que eu tinha mostrado, a gente percebe que a gente tem, novamente, uma diminuição da porcentagem de átomos na superfície à medida que a gente vai aumentando o número de camadas.
Só que aqui, como é uma estrutura mais compacta, né, a gente tem um efeito menor, né, com o aumento do número de camadas. Se a gente for lembrar, na camada 2, né, que é a primeira aqui, lá na estrutura CFC comum, né, onde é um cubinho, a gente tinha em torno de 70%, né, 72% na região de átomos, né, na região de superfície. Aqui é 92,3%. Então a diminuição aqui ela se dá de uma forma menor, né? Ela não é tão intensa como na estrutura anterior. Tudo por causa do empacotamento que leva você a ter mais partículas na superfície da nanopartícula, né? Mais átomos na superfície da partícula. Então, basicamente, né, aqui a gente tem aquela representação, né? À medida que você vai aumentando o número de camadas, vai diminuindo, que comprova, né, que o aumento do tamanho da partícula, do tamanho do cristal, leva você a perder, né, as características, né, de uma nanopartícula, que é justamente aquela relação de superfície e volume, né? Bom, então, para finalizar nessas relações estruturais, a gente tem que lembrar que em cristais, né, em materiais sólidos, os tamanhos deles são finitos, né? Então, por conta disso, o arranjo dos átomos da superfície é totalmente diferente do arranjo dos átomos internos à estrutura, né? Isso gera efeitos muito desejados, né, em caso de nanomateriais. Se a gente for pegar essa setinha aqui, que é normal, né, ao plano de superfície, a gente percebe que esses átomos eles não estão tendo ligações, né, com outros átomos externos. Então, se a gente for considerar que cada ligação tem uma energia, né, uma energia de ligação, que é epsilon, que cada átomo contribui com epsilon sobre 2, se a gente for pensar em termos de excesso de energia nesses átomos de superfície, a gente tem um excesso também de epsilon sobre 2, né? Porque ele não está contribuindo com outra ligação externa aqui, como esses átomos, né, internos, né, que fazem 4 ligações aqui. Então, consequentemente, a gente tem um excesso de energia na superfície. Isso explica o porquê da superfície de nanomateriais, nanopartículas, serem tão energéticas. Porque se a gente for lembrar que a gente discutiu agora há pouco, né, do empacotamento, da quantidade de átomos na superfície à medida que o tamanho da estrutura diminui, a gente percebe que a contribuição superficial em tamanhos menores é maior do que para estruturas macrométricas, ou seja, você vai ter um excesso de energia que vai ser muito mais significativo naquela estrutura pequena, naquela estrutura nanométrica. E é daí que surge a alta instabilidade de nanomateriais, né? E também alta reatividade, alto poder catalítico, alta interação eletromagnética, né, de alguns nanomateriais, etc. Então, isso aqui justifica, né, uma das justificativas da energia superficial de nanomateriais e do porquê, né, que a gente pode explorar, né, de onde surge, etc. Então, é bem interessante se a gente for olhar nesse ponto de vista estrutural, né, que é mais simples. Bom, então, indo para a influência da curvatura da superfície, né, em propriedades da partícula, bom, basicamente, a curvatura da superfície, né, ela é muito importante quando a gente trata da estrutura cristalina do material, porque ela tem influência muito grande em defeitos, por exemplo, vacância, defeitos intersticiais, etc. Então aqui a gente tem uma representação, né? A gente tem uma curva, uma curvatura. A gente tem um círculo, né, que toca o ponto C dessa curva, é o único ponto que ele toca. E o raio, né, que vai até esse ponto é chamado de raio de curvatura, né, no ponto C. Então o recíproco dele, né, que é o inverso do raio, que é 1 sobre R, ele é chamado de curvatura local da curva em C. Então essa curvatura local ela pode variar ao longo da curva. Então, basicamente, quando a curvatura ela é convexa, a gente adota, né, efeitos positivos, né, um sinal positivo. Quando a curvatura é côncava, a gente atribui efeitos de sinal negativo. Bem,
Então, para a gente ver como que essa curvatura, né, esse raio de curvatura influencia em propriedades como energia, né, superfície, a gente pode trabalhar então com energia livre de Gibbs. Então, associando, né, juntamente a essa equação, a expressão da energia livre de Gibbs, a gente percebe aqui que o raio de curvatura, quanto menor ele for, maior vai ser o ΔP, né, que é o delta de pressão, que é pressão interna menos pressão externa. Então, pode acontecer, por exemplo, a depender do tipo de curvatura, né, se ela for convexa ou côncava, da pressão interna, por exemplo, ser maior que a pressão externa, ou vice-versa. Isso afeta as propriedades da partícula. Então, em nanoescala, esse efeito de curvatura de superfície ele é muito pronunciado e ele influencia fortemente nas propriedades, né, das nanopartículas. Bom, então, a gente pode atribuir a curvatura da superfície a fenômenos, né, de defeitos de estrutura, por exemplo, de vacância. Então, como que eu posso determinar essas vacâncias, né, a concentração dessas vacâncias? Então, a gente tem que partir, então, de entender, né, como funciona a energia livre de Gibbs, né, para esses casos. Então, aqui, basicamente, a gente tem energia livre de Gibbs de vacância, né, total igual a uma energia livre de Gibbs de vacância do bulk, né, que é a variação da energia livre, o equilíbrio para a formação de vacâncias no bulk, mais o ΔGV do excesso, né, que é o excesso da variação de energia livre de Gibbs para a formação de vacâncias devido a efeitos de curvatura, né, que é a curvatura da superfície. Então, basicamente, esse ΔGV excesso ele é atribuído, né, a essa fórmula aqui, né, que envolve ômega vezes o gama, né, sobre o raio de curvatura. Então, ômega é o volume atômico, o gama é a energia superficial e R é o raio de curvatura. Então, se a gente substituir isso aqui na expressão anterior, a gente encontra essa equação aqui, né, que relaciona certamente, né, o raio de curvatura com a contribuição na vacância, certo? Então, com isso, a gente consegue calcular, por exemplo, a concentração de vacâncias no equilíbrio em nanomateriais. E isso pode ser feito por essa expressão aqui, né, que é concentração de vacâncias totais, né, expresso pela exponencial de menos ΔG, da vacância total, sobre kBt, né, que é a constante de Boltzmann, e a temperatura, né, do local ambiente. Então, se a gente substituir esse ΔGV total por essa expressão do que acima, a gente encontra essas exponenciais, né, que levam em consideração a curvatura da superfície. Bom, então, quando a gente pensa no bulk, né, que é um material estendido, a gente desconsidera curvatura de superfície. Por quê? Porque no bulk a gente pensa que é um material macroscópico. Então vamos levar para casos muito extremos assim. Pensa na Terra e numa bolinha de gude, né? O efeito da variação, né, dessa curvatura na Terra, ela é muito menor. A gente não vê essa curvatura. Se a gente for andar aqui na rua, a gente pensa que a Terra é plana, né? A gente não vê a curvatura, porque o efeito em materiais macroscópicos é menor. Então, por isso que é desconsiderado. Agora, se a gente pega uma bolinha de gude, a gente observa ali a curvatura, né? A olho nu, né? Com os nossos olhos. Então, é uma extrapolação assim muito fora do alcance aqui, mas é isso. Basicamente é por isso que a gente não considera, né? Para o bulk nessas situações. Mas para a nanopartícula, a curvatura da superfície, né? Devido ao raio muito pequeno de curvatura, é muito pronunciada. Então, ela tem efeitos muito grandes na vacância. Por isso, a gente tem que considerar a expressão da vacância. Mas a gente tem a expressão da curvatura. Mas, né, a gente tem que lembrar que tem o lance da curva convexa ou côncava. Então, a gente tem que introduzir isso na equação. Então, basicamente, em estruturas convexas, né, a gente lembra lá, ela tinha um efeito positivo. Então, aqui é um somatório, é 1 menos a contribuição da curvatura de superfície. E para superfícies côncavas é 1 mais, né, porque é um efeito negativo, então inverte o sinal. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que em estruturas convexas, o total de vacâncias vai ser maior do que em superfícies côncavas, certo? Então, basicamente, né, esse efeito de curvatura da superfície
ele influencia também nas propriedades, como eu falei anteriormente, né, de propriedade eletrônica, propriedade óptica, né, justamente por conta do aparecimento de vacâncias, na própria difusão. Então, aqui ao lado eu trouxe, por exemplo, um gráfico que relaciona, né, esse efeito da curvatura côncava ou convexa na difusividade, né, de nanomateriais, né. No caso aqui é de prata, de ouro e de platina, né, nessa escala de 0 a 20 nanômetros. Então percebam que numa estrutura côncava, a gente tem, com a diminuição da nanopartícula, o aumento da difusividade para todos os elementos aqui, né? Tanto a prata, quanto o ouro, quanto a platina. Mas quando é convexo, esse comportamento ele se torna inverso, né? A gente tem uma diminuição da difusividade desse material. Outra aplicação, né, que a gente tem também dessas vacâncias, né, e da influência dessas curvaturas é justamente no aparecimento da luminescência desses materiais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com matrizes orgânicas voltadas para essas aplicações, né, de luminescência, de bioimaginamento, etc., a gente atribui grande importância a defeitos na estrutura cristalina, né? Porque esses defeitos eles também vão induzir o aparecimento de defeitos eletrônicos, né, na estrutura. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um mecanismo de como acontece a luminescência persistente para essa matriz aqui, né, que envolve óxidos de zinco, galho e germânio, dopadas com cromo 3+. Então, basicamente, quando você introduz defeitos na matriz, né, na matriz inorgânica, a gente produz, nesses casos aqui, o que a gente chama de prisões de elétrons, né, de armadilhas eletrônicas. Então, o que acontece? Quando você irradia o material, né, com uma energia suficiente para elevar, né, a banda de energia de valência para a banda de condução, quando esse material tenta voltar para o estado fundamental, ele cai nessas armadilhas eletrônicas. E essas armadilhas elas vão sendo preenchidas. E o que acontece? Os elétrons que estão nessas armadilhas, eles não conseguem voltar rapidamente para o seu nível fundamental. Então, o que acontece? Acaba que você consegue promover uma luminescência com tempos maiores, por exemplo, do que a própria luminescência comum, né, e a fosforescência. Isso aqui a gente chama de luminescência persistente, no caso. Então, aqui nesse estudo, né, que foi mostrado com essa matriz inorgânica, os autores, né, eles fizeram testes, né, com essa matriz, irradiando tanto a luz solar quanto o comprimento de onda de 400 nanômetros, 495 e 590 nanômetros, em tempos diferentes de radiação, né? Então, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, etc. E o que ele percebeu aqui, né? Que ao realizar as imagens, né, no infravermelho próximo, ele observou que essa luminescência dessas matrizes inorgânicas, né, baseadas nessa matriz de óxido de zinco, óxido de galho, óxido de germânio, que esses materiais, né, eles irradiavam, né, por um longo período de tempo, longo mesmo. A gente consegue perceber irradiação no infravermelho próximo até 360 horas, né, para os dispositivos, né, que foram irradiados com o solar. Então percebam que a duração disso é muito extensa, né? E é justamente por causa desses defeitos estruturais e eletrônicos promovidos dentro da estrutura cristalina desse composto, né? Esse composto inorgânico. Então, basicamente, isso aqui é explorado para muitas coisas, né? Como eu havia falado, para bioimaginamento é muito importante isso aqui. Para aprimoramento, por exemplo, de células solares, isso aqui tem um estudo muito forte. Então, basicamente, tem muita aplicação, né? Esses estudos de defeitos estruturais. Bom, a curvatura também ela influencia no parâmetro de rede, né, dessas estruturas cristalinas. Então, basicamente, quando a gente pega a fórmula de Gauss-Laplace, quanto menor o diâmetro da partícula, maior vai ser esse ΔP, né, essa diferença de pressão externa e interna. Ou seja, a gente vai ter uma compressão maior, né, do material
cristalino, certo? Então, quando a gente vai ver aqui a compressibilidade ela é dada por essa equação aqui, né? 1 sobre V0, que é um parâmetro de normalização, né? De ΔV sobre ΔP, a temperatura constante. Então, se a gente considerar o parâmetro de rede igual a uma matriz cúbica, né? A gente pode substituir o V0 por A ao cubo e encontrar essa função aqui, né? Que envolve a energia de superfície, o diâmetro, e o parâmetro de rede, né? Então, o que isso quer dizer? Que à medida que o diâmetro diminui, o parâmetro de rede também diminui. E isso pode ser visto aqui ao lado, no gráfico, né? De parâmetro de rede versus diâmetro da partícula. Então, aqui, como a gente vê, à medida que o diâmetro vai diminuindo, né, para as partículas de alumínio, esse parâmetro de rede também vai diminuindo. Isso por conta, né, da diminuição da dimensão mesmo do material, do aumento da compressão interna ali, da estrutura inorgânica. Bom, então, agora indo para o último tópico, né, dessa apresentação, quando a gente trata dos efeitos quânticos, né? Então, por exemplo, para materiais na forma Book, né, na forma macroscópica, a gente sabe, né, que, por exemplo, os metais eles apresentam a banda de condução e a banda de valência sobrepostas, né? Então, parte dos elétrons ocupam uma parte dessa banda de condução. Isso facilita a movimentação eletrônica ao longo, né, dessa banda de condução, né, devido a essa sobreposição. Em semicondutores, como o silício ou o óxido de grafeno, por exemplo, a gente tem uma leve separação entre a banda de condução e a banda de valência. Então, para promover, né, esses elétrons para a banda de condução, promover a liberdade de movimentação, a gente precisa, né, fornecer uma energia, né, uma energia determinada por essa diferença, né, do band gap. Já nos materiais não condutores, como cerâmicos e plásticos, né, essa separação entre a banda de valência e de condução é muito maior. Então, basicamente, a energia necessária para promover o elétron, né, da banda de valência para a banda de condução também é maior. O que faz com que você promover, né, a mobilidade desses elétrons na banda de condução seja praticamente muito difícil, né? Então, basicamente, os metais, né, apresentam uma maior liberdade, né, eletrônica. Quando a gente parte para materiais nanoestruturados, esses efeitos, né, eletrônicos eles mudam completamente. Então, basicamente, quando a gente trata de quantum dots, né, dos pontos quânticos, por exemplo, que são materiais que a gente chama, né, que estão no estado 0D, ou seja, todas as suas dimensões, né, no eixo cartesiano, né, x, y, z, tem escala nanométrica, a gente tem o confinamento nos 3 eixos desses elétrons, ou seja, o elétron, né, nesses materiais, ele não tem liberdade de movimentação, certo? Quando a gente vai para fios quânticos, por exemplo, no caso de nanotubos ou nanofios, a gente entra no estado de 1D, ou seja, a gente tem 2 dimensões na escala nanométrica e uma dimensão que foge dessa escala nanométrica. Então, o que acontece? Aqui a gente tem concomitantemente, né, 2 estados. Um estado de confinamento e um estado de liberdade. Esse confinamento se dando nos 2 eixos, né, onde a gente tem essa dimensão nanométrica e o estado de mobilidade ao longo, né, do eixo que foge dessa dimensão nanométrica, né? Quando a gente vai para o estado 2D, né, que são os postos quânticos, né, a gente está tratando, por exemplo, de folhas muito finas, como o grafeno, né, o óxido de grafeno, etc. Então aqui a gente já tem apenas uma dimensão, no caso, que seria a espessura, né, da folha, dimensão nanométrica, ou seja, o elétron vai ser confinado justamente nessa direção, nesse eixo, em que a gente tem a escala nanométrica. Enquanto que no plano, né, que foge dessa escala, o elétron tem total mobilidade, certo? E no caso de materiais 3D, né, no estado 3D, a gente tem essa liberdade de movimentação em todos os eixos, né, porque todos eles fogem, né,
da escala nanométrica. Bem, então resumindo, né, em nanomateriais 0D, os elétrons estão totalmente confinados. Em 3D, os elétrons possuem total liberdade. Nos materiais 1D e 2D, o confinamento, né, como eu havia falado, e a movimentação coexistem. E esses efeitos, né, essas condições de confinamento, elas influenciam diretamente, né, nas bandas de condução e de valência, né, dessas estruturas. Então, esses efeitos, né, de confinamento, eles podem ser determinados pela própria mecânica quântica. Então, aqui, resumidamente, né, eu já trouxe as expressões prontas. Então, aqui a gente está tratando, né, dos casos 0D, 1D e 2D, né, porque no caso 3D a gente tem total liberdade. Aqui a gente quer determinar o confinamento, né, em estado nanométrico. Então, aqui a gente tem as equações e os seus parâmetros, né? Então, o H cortado, né, é a constante de Planck reduzida, né? Então, H sobre 2π. O M, que é a massa do elétron. O L é a largura de confinamento do poço infinitamente profundo. E os Nx, Ny e Nz são os números quânticos principais nos três eixos cartesianos, né? X, Y, Z. Então, basicamente, o que acontece? Essa energia, né, ela dá justamente a separação, né, entre os níveis de energia lá naquelas bandas. Então, quanto menor o valor de L, ou seja, quanto menor o tamanho de uma partícula, maior vai ser essa distância entre os estados de energia. Isso implica no quê? Em um aumento da discretização, né, desses estados. Então, quando a gente pensa em estados de energia e que eles são influenciados diretamente pela dimensão da partícula, a gente tem que pensar também que o número de elétrons de condução também é influenciado por esse tamanho, por essa dimensionalidade do sistema, o que é óbvio, né? E além disso, se a gente pegar, né, esse número de elétrons, né, de condução e relacionar com essa faixa estreita de energia, né, em que ele está inserido, a gente tem justamente a densidade, né, desses estados de energia. Então, a densidade de estado de energia é justamente o dN sobre dE, né, que dá justamente aquele ponto de discretização, né, do estado de energia, que também é fortemente dependente da dimensionalidade, né, dessas estruturas de nanomateriais. Então, aqui para representar, né, na esquerda a gente tem justamente essa densidade, né, dos estados de energia em função da energia. A gente percebe que, por exemplo, no Book a gente não tem essa discretização, ela é contínua. No poço quântico a gente já tem, né, as escadas de energia. No fio quântico a gente já tem uma quase discretização, né, completa. E no ponto quântico a gente tem justamente a discretização, né, que é justamente essas faixas de energia, né, de densidade de energia. Bom, e para representar isso na direita aqui, a gente pode ver justamente um comparativo, né, entre quantum dots, né, que são os pontos quânticos, em função do seu tamanho, com o bulk. Né? Então, o bulk a gente tem aqui a banda de valência e a banda de condução totalmente contínua, né? Porque são materiais maiores e a discretização, né? A diferença dos estados de energia tende a ser menor, né? Tende a ser muito menor, no caso. E o band gap também menor. Aqui em caso, semicondutores, né? E quando a gente entra em quantum dots, né, nos pontos quânticos, a gente percebe que a gente já tem uma variação, né, em relação a tanto à banda de condução, a banda de valência e o band gap. Né? A gente tem a discretização, justamente os pontos, né, em que os elétrons podem ocupar. E o nível de energia, né, a quantidade de energia que você tem que fornecer para que eles saltem, né, de nível. E a gente percebe também que o band gap aumenta, né, com a diminuição do tamanho. E isso vai se estendendo, né, ao longo da diminuição de tamanho dos quantum dots. Então, basicamente, isso afeta muito propriedades ópticas, né, e eletrônicas do material. Por exemplo, afeta aplicações, por exemplo, em espectroscopia, né, de nanomateriais. Então, basicamente, a gente viu nesse seminário, né, que os nanomateriais são influenciados grandemente, né, pelo seu tamanho, né, porque eles influenciam a superfície, né, eles modificam a superfície da estrutura, né, causam uma predominância, né, dos efeitos de superfície,
A gente tem também modificações na estrutura cristalina que fazem surgir efeitos desejados, né, que propagam, né, essas propriedades que a gente tanto almeja, né, chegar para criar novas aplicabilidades ou desenvolver novos dispositivos. E, né, os efeitos quânticos que também ajudam a explicar, né, o porquê que aparece esses efeitos eletrônicos e ópticos, né, nesses nanomateriais. Então, basicamente era isso meu seminário. Gostaria de agradecer, né? Muito obrigado, e qualquer coisa vocês podem me procurar pelo chat ou na própria aula, né? Então, obrigado.